Olá, turma 301 e turma 302, sejam bem-vindos à nossa quarta aula. Tá? Vamos lá continuar nosso assunto, resolver a expressão numérica com fatorial. Vamos resolver 3 exercícios agora e passar para um outro assunto, que é a simplificação de expressão algébrica utilizando fatorial. Tá? Vamos lá resolver nosso exercício? Pronto, vamos ver essas duas primeiro. Lembrando, quando você for utilizar simplificação e os termos estão apenas se multiplicando, como é o caso do exemplo A, você só pode cancelar um termo semelhante em cima com um termo semelhante embaixo. Tá? Isso na multiplicação. Então, qual seria mais interessante para eu poder simplificar da melhor forma? O 6 fatorial simplifico com 5 fatorial. Então, esse 6 que é o maior vai chegar até o menor. Eu simplifico esses dois. Como aqui eu tenho multiplicação, somente um de cima com somente de baixo. Entre o 4 e o 3 fatorial, posso simplificar qualquer um com 2. Mas eu sempre simplifico o quê? Os maiores. Então, esse 4 fatorial vai chegar até esse 2 fatorial. Professor, poderia fazer com o 3 fatorial também? Sem problema nenhum. Mas o trabalho dá maior porque 4 fatorial é maior do que 3 fatorial. Então, esse 4 vai chegar até esse 2 fatorial. Lembre-se, só pode cancelar um semelhante em cima e um semelhante embaixo. Numerador e denominador. Tá? Vai ficar 4 que multiplica 3, que multiplica 2 fatorial. Esse 3 fatorial vai ter que ser desenvolvido. Então, 3 que multiplica 2, que multiplica 1. Esse 6 fatorial, vou até o 5 fatorial. Então, 6 que multiplica 5 fatorial sobre 2 fatorial que multiplica 5 fatorial. Como aqui eu só tenho multiplicação, então eu cancelo um em cima com um embaixo. E vai dar 1 para cada, já que eu estou utilizando simplificação. 5 fatorial, simplifico com 1 fatorial. Então, como é que ficou a minha multiplicação? 4 vezes 3, vezes 1, vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes 6, vezes 1, sobre 1 vezes 1, que foi o que sobrou aqui. Como aqui é 1 vezes 1 dá o número 1, ele é neutro, sendo o denominador não aparece. E aqui eu vou ter que multiplicar. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 1, 12. 12 vezes 3, 36. 36 vezes 2, 72. 72 vezes 1, 72. 72 vezes 6. 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 7, 42 e 1, 43. 432 vezes 1, 482, dividido por 1, 432, resultado final. Tá? Próximo. Agora eu tenho uma adição e uma subtração separando os termos. Aí o negócio muda de figura. Eu já não posso cancelar somente um termo em cima do numerador com somente um termo semelhante no denominador que é embaixo. O que vai acontecer? Como agora é adição e subtração separando termos, cada um termo vai ter que ter um semelhante para eu poder simplificar. Então, quem é o menor termo? O 3 fatorial. Então, nesse caso, o 4, o 5 e o 6 fatorial vão ter que chegar até nele. E cada um eu vou simplificar. Vai ficar 4 vezes 3 fatorial, mais 5 que multiplica 4, que multiplica 3 fatorial, menos 3 fatorial, sobre 6 que multiplica 5, que multiplica 4, que multiplica 3 fatorial. Pronto, cada um vai ter que me apresentar um semelhante. Aí está. Esse 5, esse 4, eu posso simplificar aqui embaixo? Eu não posso.
por causa do sinal da adição e subtração. Eles não podem ser cancelados. Para que seja cancelado, cada um termo separado por mais ou menos tem que ter um semelhante. Então a conta vai ficar 4 vezes 1 mais 5 vezes 4 vezes 1 menos, olha o que sobrou aqui, 1, que é esse termo aqui em cima, sobre 6 vezes 5 vezes 4 vezes 1, que é este bem aqui. Lembrando, de novo, pela adição e subtração não pode haver cancelamento de nenhum daqueles termos, vou ter que calcular mesmo. Lembrando, primeiro as multiplicações, somente depois a adição e subtração. 4 vezes 1, 4, mais 5 vezes 4, 20, vezes 1, 20, menos 1, seis vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 1, 120. Tá? Calculando. 4 mais 20, 24. 24 menos 1, 23 sobre 120. 23 sobre 120, tem algum número que simplifica o numerador e o denominador? Não. Não tem nenhum número que simplifica os dois ao mesmo tempo. Então, este aqui é o resultado final. 23 sobre 120, tá? Então, dê uma boa olhada. Próxima questão. Olhem bem. Item C. Pronto. Daqui que eu tenho 4, lembrando que esse 4 é número natural, não é fatorial, observe que ele não tem um símbolo aqui de fatorial. 4 vezes 3 fatorial, menos 5 vezes 0 fatorial, mais 5 vezes 2 fatorial. Nesse caso não pode ser simplificado, porque só tem multiplicação, não tem divisão. Então eu vou ter que desenvolver os fatoriais. Vai ficar 4 que multiplica 3, que multiplica 2, que multiplica 1, menos 5 vezes fatorial do número 0, lá pela propriedade da primeira aula, é igual a 1, mais 5 que multiplica 2 vezes 1. Pronto. Agora eu tenho que resolver as multiplicações primeiro. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Menos 5 vezes 1, 5. Mais 5 vezes 2, 10. 10 vezes 1, 10. Daí resolvi a subtração, depois a adição. 24 menos 5, 19. 19 mais 10. 29 é o resultado final dessa minha expressão numérica. Tá, gente? Então, dê uma boa olhada. Agora a gente vai passar para a expressão algébrica. Tomem cuidado com a expressão algébrica, porque, como agora nós vamos inserir variáveis que são letras, tem que prestar um pouco mais de atenção, tá? O processo que nós vamos usar são as mesmas regras que nós aprendemos com somente os números, também se aplica. É só exercitando, tá, que você vai conseguir acertar, que você vai conseguir resolver. Mas não deixem de fazer, tá? Vamos lá? Expressão algébrica são expressões que têm letras, tá? Geralmente utilizam em fatorial o n ou o número x, tá?
Utilizando o quê? Utilizando o fatorial. Mas antes a gente vai lembrar da nossa primeira aula, qual a definição de n fatorial. O que é que ele fala na primeira aula? Se você for pegar a primeira aula, você vai verificar. N fatorial começa com ele, sempre n, depois é esse n menos 1, depois é esse mesmo valor, menos 1 com menos 1, menos 2, e assim sucessivamente. Lembrando, sempre que eu precisar parar o último termo, ele leva como brinde o símbolo de fatorial. Pessoal, quando eu poderia continuar até o n menos 10, poderia, tá? N menos 4, menos 5, n menos 6, n menos 7, n menos 8, n menos 9, n menos 10, como ele é o último que você precisa ficar, ele fica com o símbolo de fatorial. Pessoal, se eu tiver n mais 4 fatorial, como é que eu faço a decomposição? Lembre que fatorial é decomposição, tá? Então vai ficar n mais 4, que é um termo só, que multiplica, se eu tenho 4, se eu retirar 1, n mais 3. Estou decompondo, depois n mais 2, depois n mais 1. Se eu tenho n mais 1, se eu perder 1, eu vou ficar somente com o quê? Com n. E daqui começa o processo como a gente viu anteriormente. N menos 1, n menos 2. Digamos que eu quero ficar em n menos 2, fatorial. Tá? Eu tenho n menos 5 fatorial. Eu vou fazer a decomposição. Começo com ele, n menos 5. Menos 5 com menos 1, n menos 6. Depois, n menos 7. Digamos que eu preciso ficar aqui, então este último fica com o símbolo de fatorial. Professor, e se eu não colocar aquele símbolo de fatorial no último, está errado? Está muito errado. Não deixe, sempre onde você precisa ficar, o último termo é que fica com fatorial. Esta aqui vai ser a ideia que nós vamos utilizar para simplificar a expressão algébrica utilizando o fatorial. Olhem bem como é que se faz as decomposições. Esse aqui com positivo, já esse aqui com negativo, tá? Olhem bem, que vocês vão precisar desse conceito. Vamos lá resolver as expressões? Olhem bem, precisa apagar. Olha só, eu tenho a seguinte expressão algébrica. A álgebra vem de letra, porque já tem a variável n. Esse aqui é um termo n fatorial, e este aqui é um termo n menos 1 fatorial. Como ele está em parênteses, n menos 1, então ele passa a ser só apenas um único termo. Então é n menos 1 fatorial, tá certo? Professor, mas eu não sei quanto equivale esse valor de n. Mas é isso que a gente vai, lembrando, a gente não vai calcular, a gente não vai achar o resultado. Tá? Ou seja, n é igual a um valor, isso é o próximo assunto. A gente vai apenas deixar essa conta simplificada. Tá? Então o que é que eu faço? Primeiro eu preciso saber qual é o menor termo. Porque como eu utilizo o fatorial é decomposição. Então o maior vai chegar ao menor para você poder simplificar. Então aqui você tem o n fatorial e aqui você tem o n menos 1 fatorial. Então quem é o menor termo? Como aqui eu tenho uma subtração, é lógico que ele é o menor, ele é uma subtração. Mas aí, para você saber, você dá um valor para n. Digamos, se você disser que o n pode dar qualquer valor, n é igual a 7. Então, esse aqui seria o quê? O 7 fatorial. E este aqui seria o quê? 7 menos 1, 6 fatorial. Então, este termo é o maior, tá? Porque aqui eu tenho uma subtração. Então, como é que eu faço? Como este termo é maior, ele vai chegar neste menor. E aí você utiliza a simplificação. Então, como é que eu faço para decompor esse n fatorial até aqui? Começo com ele, n. Se eu tenho n, vou subtrair 1, vai ficar o quê? N menos 1 quê? Fatorial. Sobre n menos 1 quê? Fatorial. Como aqui eu tenho uma multiplicação, então já sabe que eu posso simplificar um semelhante em cima com um semelhante embaixo. Vai ficar um para cada.
Pronto. E aí a conta fica como? N vezes 1 dividido para o número 1. N vezes 1, N dividido para 1. Aqui está o valor da simplificação. Então, N fatorial sobre N menos 1 fatorial é simplesmente igual ao número N. Resultado final. Tá? Olhem bem. N mais 2 fatorial. Pronto. Olha só essa simplificação para eu fazer. N mais 2 fatorial sobre N mais 3 fatorial. Como é que eu faço para simplificar? A primeira coisa, eu preciso saber quem é o maior termo e qual é o menor termo. Daqui já dá para você observar. Aqui é o valor de N somando a 2 e aqui é o valor de N somando a 3. Então é lógico que esse termo aqui é o maior termo. Por que eu preciso saber disso? Porque o maior, ao fazer a decomposição, ele vai sempre chegar no menor para você simplificar. Pessoal, eu vou ter sempre que usar a simplificação? Vai ter que usar sempre a simplificação. Tá? Então já sabe, como esse termo aqui está somando com 3, esse termo está somando com 12, ele é maior, então ele vai chegar aqui. Ó. Então esse aqui eu conservo. Sobre N mais 3, que eu começo sempre com ele. Se eu tenho mais 3, se eu tirar 1, fica o quê? N mais 2, o quê? Fatorial. Por que eu preciso parar no N mais 2 fatorial? Porque é o mesmo valor daqui de cima. Como aqui é multiplicação, eu posso cancelar apenas o de cima com o de baixo, então vai ficar 1 para cada. Pronto. Como aqui só ficou 1, que é este termo, e aqui vai ficar o quê? N mais 3, que multiplica quem? Que multiplica o número 1. 1 sobre N mais 3 vezes 1, N mais 3. Daqui eu não posso fazer mais nada. Aí está a forma mais simplificada dessa expressão algébrica. Professor, termina aqui? Sim, termina aí. Daí não se faz mais nada. Tá? Olhem bem. Sempre identifique quem é o maior termo e quem é o menor. Lembre-se, no fatorial, como é decomposição, sempre o maior vai chegar ao menor e você vai simplificar. Tá? Olhem bem. Vamos lá para o próximo. Bom, eu vou aproveitar essa aula e a nossa próxima aula, já vou estar colocando mais outra aula ainda no YouTube para que vocês possam aprender, porque essa aqui ela dá um pouquinho de trabalho, só que ainda tem um próximo assunto depois desse, que já é equação utilizando fatorial, e aí a conta ela vai aumentar um pouquinho mais, porque além de simplificar, você ainda vai ter que resolver uma equação, às vezes é do primeiro, mas às vezes é do segundo grau, tá? Vamos lá para a próxima. X mais 2 fatorial, isso é apenas o único termo, x mais 2 fatorial, sobre x fatorial. Tá? Quem é o maior termo e quem é o menor termo? Aqui x está sendo somado com 2. Aqui o x somente está sozinho. Quem é o maior termo? O x mais 2 ou somente x? É lógico que é o x mais 2 fatorial. Como ele é o maior, ele vai chegar no menor ao fazer a decomposição. Professor, vai ter expressão onde você vai usar aqui em cima o valor de x e aqui embaixo o valor de n? Não. Nunca a gente vai trabalhar com variáveis diferentes. Sempre a mesma variável para que você possa simplificar. Então vamos lá, decompor. Lembrando, sempre eu começo com ele. Pronto, que multiplica.
Se eu tenho mais 2, se eu subtrair 1, sempre subtraindo 1, eu fico com o quê? X mais 1. É isso? Se eu tenho x mais 1, se eu subtrair 1, eu fico somente com o quê? Com x. Eu quis o quê? X fatorial sobre x fatorial. Observe que o maior sempre chega no menor. E daí você faz a simplificação. Professor, mas aqui tem mais ou menos. Como ele está entre parênteses, ele não funciona como aquele processo. Vai ter, na expressão algébrica, aquele processo aqui vai ter mais, ó, aqui vai ser menos. Mas lembre-se, como eles estão entre parênteses, é apenas um único termo. Então aqui eu só tenho multiplicação. Então, como eu tenho só multiplicação, eu só vou simplificar um de cima com somente um embaixo. Então, essa conta vai ficar x mais 2, que multiplica x mais 1, que multiplica o número 1 sobre o número 1. Lembrando que multiplicando por 1 e dividindo por 1, o processo é o mesmo. Eles são neutros, não altera ninguém. Então, a conta vai ficar somente isso aqui, ó. X mais 2, que multiplica x mais 1. E agora, como é que eu faço essa multiplicação? Como eu tenho dois termos, multiplicando com dois termos, então você vai ter que multiplicar todo mundo com todo mundo. X vezes x, x vezes 1, 2 vezes x, 2 vezes 1. Isso aí é o assunto do 8º ano, que é chamado de produtos notáveis. Então, vamos lá. X vezes x. X vezes x é sempre o que? X elevado ao quadrado. X mais x é igual a 2x. X vezes x é igual a x elevado ao quadrado. São operações diferentes, tá? X vezes mais 1. X vezes mais 1 é igual a mais 1x. Lembrando que não se coloca o número 1, tá, na frente do número x. Ele fica apenas subtendido. Agora aqui, mais 2 vezes x, mais 2x. Mais 2 vezes mais 1, mais 2. Lembrando esse jogo de sinal, né? Mais com mais dá mais, 2 vezes 1 é igual a 2. Esses dois termos aqui, como eles têm a variável x somente elevada a 1, que não aparece, mas existe, então eles são chamados de termos semelhantes. Os termos semelhantes você pode somar e subtrair entre eles. Como eu não tenho nenhum x ao quadrado, eu conservo. Mais um x com mais 2x dá mais 3x. Como esse termo não tem nenhuma variável, então ele é conservado. Resultado final, x ao quadrado mais 3x mais 2. Lembre-se, gente, isso não é uma equação do segundo grau. Isso não tem nada a ver com a equação do segundo grau. Por quê? Para que seja uma equação do segundo grau, é necessário que ela tenha um segundo membro, digamos, elevado a zero. Isto aqui é uma equação do segundo grau, porque ela tem primeiro membro e segundo membro. Nesse caso, você tem que achar o valor de x, que é chamado de x uma linha e x duas linhas. Como isso aqui é uma expressão algébrica, qual é a diferença? Que ela